Fala pessoal, no vídeo de hoje eu quero trazer um conteúdo informativo e investigativo sobre essa nova ASIC de mineração de Monero, na verdade de Random X, que a Bitmain está trazendo para o mercado. Tá tendo muito achismo, muita teoria do que é feita essa ASIC, se tem processadores Ryzen, se tem processadores Xeon, até os AMD EPYC, e nesse vídeo eu quero trazer alguns argumentos e algumas provas para a minha teoria sobre o que é feita essa ASIC e o que vai impactar no mercado. Então já sabe, se você gostar desse conteúdo, eu espero que você dê um like nesse vídeo e se inscreva no canal, porque 60% da galera que nos assiste não é inscrita. Então chega de introdução e bora pro vídeo. Então já vamos começar aqui no anúncio da Bitmain no Twitter oficial deles, que eles prometeram aqui fazer 212 kg, que a gente sabe que são os kHz, consumindo 1.350 watts ou watts. E vai ter uma eficiência energética de 6,37 joule por quilo. A gente sabe que a unidade de joule por segundo vai ser igual a watts, então a gente pode colocar aqui que a eficiência energética é 6,37 watts por kHz por segundo. Então, eles fizeram até uma campanha aqui, se você acertasse qual que seria o preço com 5% e tal, ia ganhar um cupom aqui de $1.000. Enfim, toda essa campanha para anunciar a nova ASIC de mineração de Monero. Mas eu ainda não vou falar sobre essa imagem, porque quem é da área de tecnologia já sacou que não tem como ser processadores x86. O primeiro que trouxe essa teoria que seriam praticamente dois processadores EPYC que dariam aí em torno desses 212 kHz, que é muito poder de processamento. O Ryzen 9 5950X, do qual eu tenho, vai fazer aí seus 13, 14 kHz. Então é muito poder de processamento mesmo. E aqui ele fala, se ficar acima de $15 mil não vai valer a pena, só que ficar entre 5 e 10 mil dólares talvez isso traria algum problema para a mineração de CPU, o que foi a mineração de Caspa perto da mineração via placa de vídeo. A mineração de Caspa com as ASICs tem uma eficiência absurda, muito processamento com pouco gasto energético. Se essa ASIC de mineração de Monero vir num preço baixo, pelo que ela entrega, pelo que ela tem de eficiência energética, também será um problema para a mineração de CPU a partir de agora. Esse usuário já foi até mais além, falando que se 212K seriam os 212 kHz por segundo, seria praticamente 4 EPYCs 7763 CPU, que são os Xeon da AMD. São processadores para servidor dedicado, que não é barato. Não é porque eu falei que parece um Xeon porque é barato, porque os Xeons baratos de AliExpress são Xeons de 10 anos atrás, 8 anos atrás. Até os Xeon mais novos são tudo caro. E ele tá falando exatamente desse processador aqui, o AMD EPYC 7763, que ele é um absurdo, com 64 núcleos de processamento com 128 threads, e ele tem um cache L3 de 256 MB, cara. É um absurdo de processador, e ele fez as contas lá que seriam praticamente 4 processadores desse. Então assim, quanto que daria? Sendo que um desse no AliExpress, usado, e você já sabe qual que é a procedência, é R$17 mil. Fora a placa-mãe para esse tipo de processador é caríssima. Então assim, não valeria nem a pena você montar uma ASIC com esse preço de mercado. Então vamos voltar para essa imagem principal, que quem é da área de tecnologia já entendeu que não tem como ser os AMD EPYC nem os Intel Xeon mais novos, porque na própria imagem ele fala aqui, ó, suporte RISC-V. RISC-V é uma arquitetura de computadores, é uma arquitetura de um processador que é diferente do x86, desse processador Intel, processador da AMD, ou seja, os Intel Core, os Ryzen são x86, e também tem outras arquiteturas como a ARM ou ARM, que são os seus celulares, smartwatches. Os novos processadores da Apple são em ARM, ou seja, aqueles MacBook M1, M2. E esse usuário deixou bem claro, respondendo a teoria que o Rabid mandou lá no Reddit, falando que seria vários processadores Xeon ou EPYC dentro dessa ASIC. E ele até falou que acha que isso aqui é errado, não são Xeons, podem ser Custom Chips RISC-V, que é o que eu acredito também. E a eficiência deles não será igual à eficiência dos melhores Ryzen. Só que vamos colocar um pouco de contexto nesse processador, nessa arquitetura RISC-V, do qual o Bitmain está trazendo aí para sua ASIC. Eu listei aqui 5 vantagens que a Bitmain pode ter por adotar o RISC-V nas suas ASICs, que são ela: personalização. Como o RISC-V ele é aberto, as fabricantes elas podem modelar esse tipo de arquitetura para
atender os requisitos mínimos da mineração. A eficiência energética é o segundo ponto que eu acho que é muita vantagem você trabalhar com RISC-V em ASICs. Flexibilidade. Se a ASIC foi feita no RISC-V, ela pode atender até outros algoritmos, basta um update de firmware e tá pronto. Ela pode aí, por exemplo, minerar uma Dero, não apenas o algoritmo RandomX. Custos reduzidos. Eles poderão ter aí uma diminuição dos custos de licenciamento de propriedade intelectual do RISC-V. E lógico que é inovação, porque é uma arquitetura que o mundo inteiro está ajudando a cada vez mais se desenvolver, então eles podem até melhorar o algoritmo tendo a mesma ASIC. É difícil você ver uma ASIC, por exemplo, de Bitcoin, que quando ela surgiu, ela faz tantos terahash, consome tantos watts, e depois de um certo tempo, depois de 5 anos, ela melhora a eficiência. Isso não tem como, isso não foi feito até então. Mas se você trabalha numa arquitetura que tem desenvolvimento ativo, isso pode vir para a ASIC de Monero. E quanto que ela vai custar? Pois é, eu achei 3 lojas aqui. A CoinMiner Central, que já está sem estoque, não colocou o preço em euro aqui. Tem também essa Cool Dragon, que colocou de 6 mil por 4 mil dólares, mas também já está fora de estoque. E aqui na Miner Bros, que também fora de estoque, só que o preço mais baixo é de 3.200 dólares. Se você for parar para pensar em montar 4 daqueles AMD para atingir os 212 kHz, tá sim num preço bem competitivo para entrar no mercado e arregaçar a moeda Monero. Agora vamos falar de uma coisa muito séria, porque parece que esses testes que já estavam sendo feitos há um bom tempo atrás. Temos aqui uma plotagem dos nonce dos últimos blocos que foram descobertos aqui na rede da Monero, e você pode perceber que cada ponto é uma nonce. Isso aqui é um padrão dos últimos, tá bem aqui, ó, 500 mil blocos, e depois dos últimos 2.000 blocos. Dá para dar uma olhada na diferença da distribuição do padrão do tipo de nonce que foi chutado para o minerador tentar acertar. Geralmente os padrões são aleatórios, porque é assim que os mineradores trabalham, que foi desenvolvido os softwares de mineração para achar o último hash da nonce do próximo bloco da mineração, seja de Bitcoin, seja de Monero, em qualquer outro tipo de mineração, de prova de trabalho. Mas a gente pode ver que tem uma padronização de tentativa de acerto de nonce, que pode deixar isso bem claro, que teve um grande aumento no poder computacional que entrou na rede de tentar achar o mesmo nonce várias vezes. Então acabou-se o padrão de aleatoriedade e entrou mais um padrão assertivo para descobrir blocos cada vez mais rápido. Inclusive há 11 meses atrás esse cara estava até falando aqui que ele acha que seria, né, porque nessa época não tinha anunciado nenhuma ASIC de Monero, mas ele acha que seriam praticamente 52 threads por dispositivo, com cada um chegando a 450 a 500 hash por segundo, ou seja, doisinho de alta performance. Mas por que tá tendo tanto burburinho sobre a mineração de Monero com ASIC? É porque no site oficial do Monerico, quando a gente fala o que é essa mineração de Monero, o que é esse algoritmo, eles próprios falam que Monero utiliza o algoritmo RandomX, que é resistente a ASIC, e eles gostam de ser amigável para o tipo de mineração Proof of Work, prova de trabalho de CPU. Então assim, a Bitmain está trazendo para o mercado algo que o algoritmo foi feito para não ter dentro da blockchain deles, dentro da prova de trabalho deles. Então isso impactou o mercado, porque a gente também não sabe qual que é o futuro dessa mineração, desse algoritmo. Vocês vão fazer de alguma forma que chips RISC-V não consigam decifrar esse tipo de algoritmo. Eu acho muito difícil você mexer no algoritmo para travar um certo tipo de arquitetura, mas pode ser que tenha algum tipo de fork, e isso sim vai abalar o mercado. E como tá a adoção do hash rate? Porque quando a gente compara com o hash rate da Caspa, entrou ASIC no mercado, disparou a dificuldade. Diferentemente da Monero, ainda não está tendo tanto crescimento, porque embora eles também não tenham jogado isso ainda no mercado, está para ser lançado, alguns preços saíram ainda, mas a gente tem que acompanhar nos próximos dias como é que vai ficar a dificuldade do Monero. O site 2Miners, ele traz esse gráfico bem legalzinho aqui para a gente ver que a alta da mineração de Monero aconteceu 22 de julho, quando bateu aqui seus 404
GB de dificuldade. E hoje tá praticamente pela metade aqui, batendo aí seus 247 GB. Então quer dizer, talvez eles ligaram essa máquina aqui em julho, talvez eles ligaram a máquina também numa alta que bateu em outubro, ou bateu também em fevereiro desse ano, não sei. O que eu sei é que a gente vai ter que começar a prestar atenção, porque pode ter muitas mudanças na área da mineração via CPU. Pois essa ASIC ela vai minerar RandomX, ela não vai minerar apenas Monero. Se o Monero é minerável com o algoritmo RandomX, quer dizer que todas essas moedas e mais outras que não são listadas aqui no site do Mining Pool Stats vão poder receber essa enxurrada de hash rate a mais da mineração de RandomX. Inclusive, a gente tem aqui a própria moeda XDAG, que é a Dagger, a IADA Coin, a Zephyr, que são as moedas que estão mais se pagando ultimamente com o algoritmo RandomX. Então agora é esperar para ver o que vai acontecer na mineração de CPU, porque diferentemente da mineração de GPU, a gente tem poucas moedas que são mineráveis via CPU. E esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês mais informativo sobre o futuro da mineração de processadores, principalmente por causa do impacto da Bitmain lançar no mercado uma ASIC de mineração de Monero, como que vão ficar a mineração de CPU, porque a gente sabe que entrando o ASIC num tipo de moeda, as outras moedas elas também são impactadas. Por exemplo, a Dero é uma das mais rentáveis depois dessa mineração de RandomX. Se a ASIC entrar na Monero, por exemplo, e expulsar os processadores vão para outro tipo de moeda. E se a gente entrar, todos esses processadores entrar na blockchain da Dero, vai ficar muito difícil ter rentabilidade positiva. A moeda precisaria explodir de preço. Foi o que aconteceu mais ou menos com o Ethereum, só tendo a diferença que o Ethereum parou de ser minerado. Mas foi expulsas todas as placas de vídeo da rede da Ethereum e caiu em outras moedas. Então acabou a rentabilidade que tinha na Ergo, acabou a rentabilidade que tinha na Ethereum Classic e por aí vai. A gente pode sofrer isso com a mineração de processadores. Entrar uma enxurrada de ASIC na mineração de CPU lá na Monero e aí as CPUs todas vão para outro tipo de algoritmo e aí vai ferrar a rentabilidade de todos os outros. Eu quero saber o que você acha sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários se realmente vai impactar ou você acha que por ter bastante moeda isso vai se diluir e nem vai sentir o impacto e a galera também não vai sair comprando loucamente igual foi a ASIC de Caspa. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse tipo de conteúdo. Já sabe, se você gostou, eu espero o seu like aí, seu comentário, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.